convido para a próxima, a execução trabalhista unificada no âmbito da Justiça do Trabalho, a doutora e juíza Márcia Mendes. Com ela, a doutora Júlia Campoy, advogada. E também o José Pitas, desembargador do TRT. E ainda o Miguelson Davi Isaac, advogado. Boa noite a todos. Agradeço o convite do sindicato, na pessoa do Dr. Paulo Ortega, Dr. Lima. Agradeço a presença de todas as autoridades presentes, advogados, estagiários e demais participantes. É uma honra que eu estou aqui para apresentar a doutora Márcia Cristina Mendes. Ela é a titular da Vara do Trabalho de Orlândia e, atualmente, ela está em exercício na Coordenadoria de Gestão Compartilhada de Ribeirão Preto, que abrange mais 33 cidades, né, doutora Márcia? Também agradeço a presença do doutor Pitas. Estou apresentando, para quem não o conhece, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Também apresento a doutora Márcia Amada, que é nossa colega e diretora do sindicato. E, por último, não vou falar muito, porque ele falou que vai se emocionar, tá? Dr. Miguelson Davi Isaac, advogado daqui de Ribeirão Preto, conhecido por todos, uma pessoa que só traz orgulho para a nossa classe. E, além de tudo, ele é um espelho para todas as gerações que o sucederam, inclusive eu. Foi meu examinador da OAB há mais de 27 anos, e, desde então, nós nos tornamos, além de adversários, que muitas vezes, né, eu de um lado, ele do outro, mas sempre com muita ética, dignidade, companheirismo. E estou aqui hoje também até emocionada de ter ele aqui comigo. Então, agora eu passo a palavra à doutora Márcia. Boa noite a todos. Cumprimento quem teve a garra de ficar aqui até agora, não é fácil. Começamos às 9 da manhã. E eu quero formalizar a saudação, começando pelos magistrados presentes. Só agora me dei conta de que vou debater com o desembargador. Mas, enfim, depois de aceito o convite, a gente não pode recuar. Mas eu faço a saudação aos juízes, na pessoa do Dr. Pitas, por quem tenho um imenso apreço. Saúdo as advogadas e os advogados presentes, categoria profissional da qual participei por muitos anos, mais esperta que a doutora Júlia Campoy, não vou dizer quantos anos, mas foram muitos, e categoria para a qual eu pretendo, sinceramente, retornar à militância se eu conseguir me jubilar ainda lúcida. São dois requisitos que não sei se conseguirei. Cada vez vai ficando tão mais tarde aposentar. Saúdo aos servidores aqui presentes. Tenho 2 servidores, vejo aqui 2 servidores presentes que trabalham comigo. Eu agradeço muito a presença. Agradeço aos alunos, alguns alunos meus aqui presentes, alguns ex-alunos meus. Menciono aqui 2 porque estou enxergando daqui ainda com a precariedade de visão. Eu saúdo a Marina Francoy, que é uma aluna muito especial e que já vai ser minha colega na Magistratura do Trabalho. E saúdo o aluno Pedro, que é um aluno excepcional e que tem sido uma troca muito legal ser professora dele. Em segundo lugar, eu queria tentar, sem pretensão, dar o real tamanho, a real dimensão desse evento. Um evento que tem várias qualidades, e rapidamente, em 2 minutos, eu vou tentar levantar pelo menos 4.
O primeiro grande valor desse evento é resgatar reflexões filosóficas. Nós ficamos aqui de manhã com duas palestras excelentes, no momento em que se está discutindo na grade curricular obrigatória a retirada de filosofia. Nós tivemos uma manhã inteira discutindo isso com o professor, doutor, muito amigo, muito estimado, Sérgio Roxo. Nós tivemos a apresentação do doutor Acácio, excepcional, a quem não conhecia, mas quero lhe dizer que anotei seu nome completo e o senhor vai receber o e-mail meu. No momento em que o paradigma da educação passa a ser o Alexandre Frota, eu acho que esse evento fez muito, muito bem para mim hoje. Então, achei isso muito interessante. O senhor me ajudou a desconstruir que o paradigma da educação agora é um ator global. Segunda grande vantagem desse evento é que ele traz questões práticas muito borbulhantes, combinou o aspecto teórico, filosófico, com discussões práticas muito importantes. As novidades do CPC, as questões que se aplicam, que não se aplicam, achei essa abordagem fantástica, muito útil. O colega José Antônio, com o dom da palavra, que examinou isso muito bem. Um colega, um palestrante mais cedo, tratou de crimes contemporâneos, como lavagem de dinheiro. Eu achei muito importante essa combinação de tema. A preocupação com o previdenciário, com a aposentadoria, que normalmente chega muito tarde para a gente. A terceira é a discussão interdisciplinar que esse simpósio possibilitou. Então, coloca no mesmo espaço discussão de previdência, de trabalho, de penal. Nós que aprendemos na graduação, pensar só dentro de caixinhas específicas, a gente precisa fazer mais esse pensamento interdisciplinar, pensar que o constitucional é a base de tudo e que as condições de trabalho têm que observar a Constituição. Eu reputo essa característica muito importante. E a última, para ser bem rapidinho, teve um aspecto cultural muito importante, né? Eu conheço o trabalho da colega Amanda de perto, já ouvi cantar muitas vezes, mas ela traz essa informação para outras pessoas. Ela é uma excelente juíza, uma excelente pesquisadora, uma pensadora do direito muito bom, e, além disso, ainda canta bem. Então, e, além disso, o resultado da venda do CD dela é para uma instituição de caridade. Quer dizer, teve isso que foi muito importante, eu já conhecia. O que eu não conhecia, que fiquei muito feliz nesse simpósio também, é saber que um dos maiores doutrinadores de processo do trabalho canta bem e gosta do Cazuza. Esse evento é muito legal. Queria agradecer o convite que me foi feito pelo sindicato, da pessoa doutora Júlia Campoy, doutor Antônio Lima. Eu me sinto muito honrada, de verdade, de estar aqui, com pessoas de um peso grande, eu me sinto muito honrada. Como o tempo para falar é exíguo, eu tinha que fazer algumas opções. Ou faria a abordagem da execução trabalhista sob o aspecto processual, ou faria sob o aspecto mais prático, das novidades. Daí, eu privilegiei esse aspecto da novidade. Eu privilegiei porque o tribunal tem uma iniciativa muito pioneira, muito interessante, que eu queria partilhar com vocês. A preocupação da Justiça do Trabalho sempre foi reduzir o tempo que a fase de execução toma do processo trabalhista. Segundo dados CNJ, nós somos o processo, no país inteiro, mais rápido que existe. O CNJ reconhece que nós somos mais rápidos do que alguns processos administrativos. Então, a pessoa que me antecedeu, o doutor Marcelo, falava da dificuldade do processo administrativo. Às vezes, dependendo da vara que se atua, nós conseguimos entregar uma tutela jurisdicional mais rápida do que quando você vai a um processo administrativo. Quer dizer, você vai ao processo administrativo para ser mais rápido, e nós, em Orlândia, conseguimos te entregar a tutela mais rápida. Isso é fato. Onde que pega o nosso processo? O nosso processo só não é mais rápido ainda por conta da execução. Te dizer que direito você tem, a gente consegue fazer muito rápido. O que a gente esbarra, às vezes, é em conseguir fazer esse dinheiro
esse direito se transformar em dinheiro. É essa efetividade da prestação jurisdicional que o direito do trabalho, que a Justiça do Trabalho ainda não consegue te dar. E isso te incomoda, porque para nós, da Justiça do Trabalho, não adianta eu te dar uma tutela bonita, bem escrita, invocando doutrinadores alemães, franceses, escrevendo em latim. Isso não vai pagar a sua conta no fim do mês. O que eu preciso é te dar uma sentença bem feita, fundamentada, não me furtar de nenhuma discussão, não julgar sim conforme a lei ou não conforme a lei, te dar a tutela e te garantir que aquela tutela vai virar efetivo direito no seu bolso. A nossa jurisdição exige uma efetivação. A Justiça do Trabalho sempre teve essa preocupação com a execução. Eu tenho um colega, juiz do civil, que diz que nós somos desesperados em executar o processo. E o doutor José Antônio falava aqui que, às vezes, a gente cria alguns procedimentos. É uma fixação, segundo esse meu colega, que nós temos pela execução. Em razão disso, desde 1943, a CLT traz prazos muito curtos, né? Nossos recursos são muito rápidos. As razões finais que as partes têm direito ao final da instrução, lá no civil já foi 10 dias. Hoje eu não sei, confesso que não li esse artigo no CPC. Mas nós também temos 10 minutos. Né? A gente só muda na forma de contar, é 10 também. Então, esse prazo, essa fixação pela efetividade, copiada por vários outros ordenamentos, o Código de Defesa do Consumidor nos copiou em muitas coisas, o CPC agora assimila muitas coisas da prática trabalhista. Então, eu até reivindico isso. Muitas das melhorias do CPC são frutos da nossa fixação com rapidez, com celeridade. Para isso, a gente tem a uniformidade de prazo. Você não precisa ficar decorando que recurso tem que prazo. É recurso? É 8 dias. Você conta até 8 e não perde prazo. É uma fase, tem um recurso só, é a unirrecorribilidade. Então, o processo do trabalho sempre teve essa preocupação. Mas, no momento em que se percebe que essa preocupação não é suficiente, que o processo na execução ainda patina, a 15ª Região toma uma iniciativa muito interessante, na qual eu me engajo de corpo e alma, que é a criação das coordenadorias de gestão compartilhada de processos, que foram instaladas por uma determinação de 2015, determinação 6/2015, do tribunal daqui, da 15ª Região. Essa estrutura foi instalada em todas as circunscrições da 15ª Região, e nós temos uma aqui em Ribeirão Preto. Nós temos... Qual a modalidade de problema que nós temos na execução? Nós temos a modalidade de o devedor que não tem dinheiro para pagar. Esse não tem SIC nenhum, não tem coordenadoria nenhum, não tem Cristo nenhum que executa esse processo. Se ele não tem, de fato, vai ser só uma sentença boa, sem execução. Mas nós temos o outro tipo de devedor que tem patrimônio e não paga. Esse é um que nós precisamos encontrar uma forma de cobrar dele. E nós temos um terceiro tipo de devedor que tem dinheiro, mas sumiu com o patrimônio, ocultou o patrimônio. Então, a Justiça do Trabalho sempre percebeu que havia essa possibilidade de ter bens e a gente não encontrava. Me incomodava particularmente muito a situação na audiência de eu perguntar: doutor, seu cliente tem uma proposta de acordo? Isso me incomoda até hoje. O advogado coloca o braço na cadeira e fala: não, senhora, ele não tem nada. Ele não tem nada em nome dele. Isso me incomoda profundamente, porque é a linguagem do advogado me dizendo: ó, você não vai encontrar. O meu cliente já tirou o patrimônio dele. Insatisfeito com essa situação, o tribunal, então, cria esses 9 coordenadorias, cujo embrião foram os núcleos de execução, mas que hoje têm uma atribuição muito maior.
Nós temos 6 atribuições hoje, mas os mais antigos conhecem aí a existência dos núcleos da execução. Não falei para o senhor, falei mais antigo, assim, no geral. Essa coordenadoria, hoje chama Coordenadoria de Gestão Compartilhada de Processos, tem 6 atribuições. E eu vim, em nome do tribunal, lhes apresentar essa estrutura. Primeiro, é a execução de grandes devedores insolventes. Grandes devedores insolventes. Banco não entra nessa nossa atuação, porque banco, ainda que grande devedor, e grande devedor no critério do tribunal, não é quem deve mais, é quem deve a mais gente, esse é o critério, é o impacto social da dívida. Então, esse é um foco da nossa atuação. A segunda atuação é a central de mandados. Então, agora, ao invés de cada vara ter 2 oficiais, essa central de mandados agrega todos os 12 oficiais. Terceira atribuição, a distribuição de feitos, que agora é mínima, é residual, mas ainda tem tribunais que têm processo físico. Então, vez por outra, nós recebemos uma carta precatória de um tribunal que tem processo físico e a coordenadoria ainda faz essa residual distribuição. A quinta atribuição são os SICs, Centro Integrado de Conciliação. Centro Integrado de Conciliação, que tem a jurisdição sobre 33 cidades da nossa circunscrição e que sai fazendo, pelo interior do Estado, audiências temáticas ou não. Então, o colega de São Carlos está precisando, está tendo uma necessidade, eu e minha equipe, vamos fazer isso no interior de São Paulo inteiro. E a outra atribuição, a que eu acho mais delicada, é a pesquisa patrimonial, eletrônica e sigilosa. Dentre as nossas 6 atribuições, uma delas é essa. Eu vou tentar rapidamente explicar cada uma delas. Execução de grandes devedores. De onde eu tiro quem vai ser? Eu acordo e falo, hoje vou pesquisar o patrimônio da Coca-Cola? Não. O tribunal tem uma lista informatizada, não entra a mão de obra humana nessa história, dos grandes devedores, com aquele critério, não quem deve mais, mas quem deve a mais pessoas. E a coordenadoria tem a obrigação de abrir investigação patrimonial de uma quantidade X desses devedores, não quem deve mais, quem deve a mais pessoas e não paga. Porque os bancos, volto a dizer, não entram nessa lista, porque devem muito a muitas pessoas, mas têm bens. Então, essa execução de grandes devedores, nós tiramos de uma lista elaborada pelo tribunal e o juiz da vara faz isso muitas vezes, mas nós podemos fazer isso e fazemos isso com muita frequência. Inclusive usando as ferramentas eletrônicas. A outra atribuição é o SIC. Nós fazemos a semana inteira pauta de 20 audiências, em torno de 20 audiências, começando de manhã e até à tarde, de processos em qualquer fase, mas especialmente na fase de execução. Como é que esse processo vai para o SIC? Eu vou lá na gaveta do colega e tiro? Não. Eu disponibilizo a data para o colega e ele coloca a pauta, encaixa os processos na pauta. De forma que você, advogado, você reclamante, você vai à vara, solicita a inclusão do seu processo na pauta e ele vai descer, a coordenadoria funcionando no primeiro andar, ele desce e nós tentamos a conciliação. É só o que fazemos no SIC, só tentar a conciliação. O desenrolar do processo eu não tenho jurisdição, eu só tenho a jurisdição para conciliar. E aqui, bem rapidamente, eu vou citar 2 exemplos muito interessantes que eu trago para mostrar que nós fizemos um curso de conciliação e mediação. Conciliação que não pode ser entendida como renúncia de direitos, não é. É uma tentativa de solucionar o caso. E aí a criatividade vai de todo jeito. Primeiro caso. Uma empresa de Sertãozinho estava em dificuldade financeira e nos procurou no SIC e disse assim: eu quero pagar os trabalhadores porque eu vou pedir a recuperação judicial. Mas eu queria pagar os trabalhadores primeiro. Eu falei, tudo bem, paga, ele não tem dinheiro.
Então, nós nos reunimos, fomos à empresa, fotografei com o meu celular todos os bens da empresa, chamamos o sindicato e o dono da empresa, cada um falou durante meia hora. Daí, a 2 dias, nós instalamos as audiências em Ribeirão Preto, de tentativa de conciliação. Eu colocava o slide das fotos que tirei e falava assim, quem quer esse bem? 2, 3, eu quero. Pronto, condomínio, os 3, vamos ficar com esse bem. E nós distribuímos para os trabalhadores todos os bens suficientes a pagar. É clássico? É ortodoxo? Não é. Mas a empresa pagou todos os trabalhadores com o que tinha. E todo mundo ficou quitado, deu quitação. Foi lá para a recuperação judicial os créditos não alimentares, os créditos não trabalhistas. E um outro dia, fazendo audiência, o reclamado falou assim, eu não tenho nada. E a reclamante falou, tem sim, você veio de carro aí? Aí a preposta falou assim, eu vim de carro mesmo. Eu, que carro? Um Fiat 147. Falei, existe? Anda, né? Existe, anda. Eu vim dirigindo. Aí eu falei assim, você topa? Você quer? Ela falou assim, minha filha não tem com que ir para a faculdade à noite, acho que eu quero. Vamos lá ver. Aí eu falei assim, tem 2 oficiais de justiça aqui de plantão todos os dias, mas cada um com sua atribuição. Vamos lá, peguei um pão de queijo, vamos lá no 147. Demos 2 voltas no quarteirão, o carro funcionava, a reclamante aceitou, acabou o processo. O que eu quero lhes dizer é que boa vontade de todo mundo ajuda. Aí o reclamado não tinha como ir embora. Aí eu constei na ata que a reclamante ia dar carona para o reclamado. Eu quero dizer assim, a gente precisa de... Problema já tem, a gente precisa de tentar solucionar. Né? E o SIC funciona assim, eu quero fazer acordo, mas não tem dinheiro. Às vezes você tem um Fiat 147, coloca isso na cabeça, tem reclamante que aceita. Né? O nosso SIC é o único da 15ª região que é itinerante. Eu tenho sede em Ribeirão, mas faço audiências em todos os lugares. Menos Sertãozinho, que eu acho que é tão perto, que aí os advogados podem vir. Mas é itinerante. A central de mandados, que é outra atribuição nossa que eu disse antes. Qual que é a vantagem da central de mandados para o jurisdicionado? Uniformiza. Não é assim, o doutor José Antônio da 6ª Vara acha que é assim, assim, assim. Se o oficial de justiça dele vier aqui, eu faço assim. Se for o oficial de justiça da doutora Márcia, eu faço assado. Não. Desde que a central foi criada, tem uma parametrização. Você pode não gostar, mas tem uma parametrização. Todos eles agem do mesmo jeito. Se o bem penhorado for móvel, o meu oficial de justiça sai de lá com o bem retirado. Ele vai da casa do devedor para o galpão do leiloeiro. Então, remoção, todas essas questões mais polêmicas têm uma parametrização. Você gostando ou não, você sabe o que vai acontecer. E eu acho que isso é devido ao processo legal. É isso que você precisa ter para o seu cliente. Olha, eu não gosto do que ela faz, mas ela faz assim, assim, assim. Se você for um pequeno empresário, se você for um médio empresário, se você torcer para o Cruzeiro, se você torcer para o Corinthians, ela vai agir assim com todos. Eu acho que isso é um grande ganho para o jurisdicionado. E a atribuição que eu acho mais avançada dessa coordenadoria é a pesquisa patrimonial. Pesquisa patrimonial é uma atividade que nós temos que nos possibilita de fazer processos administrativos sigilosos em busca de patrimônio oculto. É isso que fazemos. Nós operamos com algumas ferramentas clássicas que todos os advogados conhecem, que é o Bacen Jude, o Renajude, o Arisp, o Infojude. Nós atuamos com essas ferramentas, que você, advogado, pode pedir lá na qualquer das varas. Mas nós atuamos com outras 30 ferramentas que nem todos os colegas têm acesso. Claro que eu não vou te dizer qual é e nem como funciona, senão não seria sigiloso. Né? Sobre essas ferramentas, eu queria abrir um rápido parêntese sobre o Bacen Jude. O Bacen Jude, na nova feição dele, só permite ao juiz fazer a busca de valores em movimentação bancária por 24 horas. Quer dizer, durante 24 horas, o camarada pode sumir com dinheiro. E daí, para fazer de novo, tem que ser outra ordem.
Não estou sugerindo que você chegue todos os dias peticionando na vara, pedindo para o juiz, mas estou te sugerindo que, de vez em quando, você verifique qual foi a última vez que o juiz acessou o Bacenjude. O elemento surpresa é muito importante, né? Essas 30 ferramentas que nós temos, ela subsidia a investigação e tem possibilitado que nós encontremos dinheiro até fora do país. Não é em nome formal dele, mas nós conseguimos descobrir laranjas, algumas ferramentas. São ferramentas que demonstram a preocupação da Justiça do Trabalho com essa fixação por pagar. Porque o doutor José Antônio falou, e é verdade, a gente cansa de ver devedor não pagando e no Facebook dele cheio de bens, cheio de viagens. É proibido o devedor viajar? Claro que não. Ele não pode deixar de pagar a dívida alimentar. Nós não estamos falando de dívida patrimonial. O reclamante não quer aquele dinheiro para comprar mais um bem. Ele quer, via de regra, para satisfazer as suas necessidades mínimas, né, alimentares. E aqui, outro parênteses, por que a gente trabalha com esse tanto de ferramenta oculta, sigilosa? É por isso, eu não sou sem educação, fui bem educada pela minha mãe, por isso que na minha sala tem aquele tanto de placa. Não entre aqui, não entre com celular, né? É por conta das ferramentas que trabalhamos. E essas ferramentas têm se mostrado extremamente eficazes, principalmente quando elas são usadas em conjunto. Por exemplo, eu encontro um bem no Uruguai, dinheiro no Uruguai. Digamos que eu já tenho encontrado um dinheiro de um devedor no Uruguai que foi por lá por lavagem de dinheiro. Encontro o bem. Abro o processo. Chamo todas as varas da circunscrição. Ó, tem processo contra essa empresa? Formalizo uma execução coletiva. Estou juntando todas as ferramentas. E aí, antes de tomar alguma providência, eu chamo o réu. Você não quer fazer um acordo? Ó, eu descobri dinheiro seu no Uruguai. Você não quer fazer um acordo? Então, as ferramentas isoladas são muito boas, mas quando elas são trabalhadas em conjunto, tem conseguido um número muito grande de solução. Solução que não significa, volto a dizer, renúncia de direito, porque isso o direito do trabalho não pode aceitar. Mas uma forma de solucionar esse problema, o nosso índice de conciliação em Ribeirão Preto é o maior, considerado a quantidade de processos que nós temos. Campinas tem um número maior, mas considerado mais processo. Isoladamente, a nossa circunscrição é que consegue mais acordo. É claro que, além das ferramentas, eu uso algumas outras ferramentas. Além das ferramentas eletrônicas, eu uso algumas outras coisas. Por exemplo, no dia de audiência, eu sirvo café, pão de queijo e bolo de fubá. Diz que ajuda. Mas o que eu quero lhes dizer é que a preocupação da Justiça do Trabalho é tão grande, que não satisfaz ao processo trabalhista, que movimenta alimentos de trabalhadores, dizer para o cliente que a gente não conseguiu te pagar porque o reclamado desapareceu com dinheiro. Eu posso dizer para ele, às vezes digo, não me afasto de constatar isso, que às vezes na mesa de audiência tem um reclamante pobre e um reclamado pobre também. Não é incomum acontecer isso. Mas, na maior parte das vezes, e eu sei que alguns advogados se especializam nisso, né? Não no trabalhista, mas eu tenho uma grande amiga que, quando você pergunta, você é advogada em qual área? Ela diz, de ocultar patrimônios. E se a gente está junto, ela fala, e ela de achar. Não sou inimiga dela só por isso, mas ela oculta e eu encontro, ou pelo menos tento. Então, o que eu tento mostrar é que a Justiça do Trabalho tem, sim, uma fixação. Porque nós não estamos tratando com direito patrimonial, nós estamos tratando de direito alimentar, verba alimentar, que o trabalhador vende a sua força de trabalho, que eu não vou conseguir nunca mais restituir a ele. Então, é o único bem que ele tem. Daí a nossa, sim, fixação, eu digo para o meu colega da Justiça Estadual. Temos, sim, fixação. E me constrange muito um dia de ter que dizer para o reclamante, lamento, o senhor ganhou o processo, mas a gente não consegue achar dinheiro para isso.
Tem, mas a competência da Justiça do Trabalho para matéria criminalista ainda é discutível. Eu entendo que temos, mas o TST entende que não, o Supremo entende que não. Então, o que eu faço nesse caso? Só emito um ofício para o Ministério Público, inclusive contra gerente de banco, porque é muito... Dizem que é muito comum você fazer o Bacen, o gerente do banco ligar, a Márcia mandou penhorar. E aí ele faz uma operação com data retroativa e o dinheiro desaparece. Então, nós já temos expedido ofício, mas enquanto a competência não for nossa, ter que esperar a dificuldade do processo comum, isso demora muito. Acho que aposento e volto a ser advogada antes de saber o resultado. Muito obrigada. Boa noite. Eu vou falar daqui porque percebe que é bem rápido mesmo. E essa hora vocês só estão de parabéns. Esse pessoal está aqui até essa hora. Acho que ficou muito cansativo, não por causa dos temas, muito bons os temas, mas cansativo porque tem muitos temas para a gente ouvir, né? E, evidentemente, eu não vou atravessar o que a doutora Márcia disse, deixar bem impresso do que ela transmitiu para vocês. Só queria transmitir 3 fatos interessantes. O primeiro é o seguinte: quando eu comecei a fazer Direito, em 72, o meu professor de introdução era colega do professor Goffredo. O Goffredo dava aula de noite, eu de dia, e eu estudava de noite. E o professor de introdução, o professor Teófilo, falou assim: vocês têm 2 obras para ler, dos crimes da pena de Beccaria ou a luta pelo direito, a luta de von Jhering, né? Foi o que eu li. E a mensagem que von Jhering dava interessante, todos nós concordamos com ele. Ele dizia assim, a tese, a síntese do livro dele era isso: se você tem 20 centavos para receber, você tem que ir até as últimas consequências, porque o interesse não é só seu, é de toda a sociedade. Só que a Justiça do Trabalho nunca pôde aplicar isso. Essa tese nunca pôde ser aplicada. Eu me lembro quando eu era juiz substituto em São Paulo, porque a minha origem é de São Paulo, eu vi que alguns advogados achavam ruim que os juízes faziam conciliação. Hoje, até o Conselho Nacional de Justiça estimula as conciliações, não é? E agora, vocês imaginem se existe uma Justiça do Trabalho sem conciliação, porque 50% em média dos processos, eu já fui juiz de primeiro grau, me lembro disso, nós fazíamos conciliação, às vezes mais, às vezes menos, mas dava média de 50%. Então, o primeiro fato que eu queria transmitir para vocês é essa tese de von Jhering, né? A luta pelo direito. E essa tese de que a nossa sociedade não comporta, mas a nossa sociedade tem que ser uma sociedade de conciliação. Primeiro ponto. O outro fato que eu queria transmitir para vocês é um fato de uma experiência minha, que eu estudo Direito desde 72, não é? E a conclusão que eu chego ultimamente é a seguinte: o direito é apenas uma diretriz para todos nós. O que importa mesmo é a solução dos fatos. Então, nós temos que resolver. Se resolveu, está resolvido. Por conciliação, não conciliação, por acordo, vamos resolver. E os casos que não fazem acordo, como que ela citou, aqueles que escondem patrimônio, através de busca de patrimônio, vamos resolver, né? É o segundo fato. O terceiro fato que eu ia transmitir para vocês é eu passar para eles... Bom, em primeiro lugar, a Júlia, muito obrigado pelas suas considerações. Em segundo lugar, eu não sou orador, eu sou muito emotivo, mas quero dizer para vocês o seguinte: parabéns à doutora Márcia, parabéns ao sindicato, que, aliás, eu completei já 50 anos de advocacia. Me formei em São Paulo, em Ribeirão não tinha faculdade ainda. Em 1988, eu fiz audiência com o doutor Pitas. Ele talvez não vai se recordar, porque são tantos advogados. Fiz em Franca, uma audiência com o senhor, quando o senhor era o juiz titular lá em Franca. Mas eu digo para vocês o seguinte: eu já participei de vários congressos, mas
eu fiquei surpreso, mas muito surpreso com o que eu assisti hoje aqui. Eu estou aqui desde o meio-dia, não me afastei por nenhum instante, assisti todas as conferências, e eu hoje acho que eu saí um pouco mais agradecido na profissão, porque eu aprendi muito. Muito obrigado. Eu queria agradecer, em nome do Sindicato dos Advogados do Interior Paulista, a presença de todos vocês e agradecer essa brilhante palestra que a doutora Márcia nos brindou e a doutora Júlia Campoy pela presença, o doutor José Pitas e o doutor Miguelson Davi, também muito obrigado pela presença. E queria agradecer também o doutor Luiz Carlos Branco, que é um advogado, doutor, mestre em filosofia e direito pela PUC, e agradecer o livro que o doutor nos cedeu pelo sindicato, tá? Muito obrigada, tá? E agradecemos sua presença também no nosso evento, tá? Muito obrigada a todos.